Salve, salve, galerinha! Mais um Na Resenha, o primeiro Na Resenha de novembro. Esse Na Resenha está sensacional. Se você está assistindo esta bela entrevista pelo YouTube, você perdeu mais uma vez a oportunidade de estar aqui no meu Instagram, Faca na NR Oficial, ao vivo, e quem sabe mandar a sua pergunta para o meu entrevistado e ter essa pergunta respondida. Pô, camarão que marca bobeira, a onda leva. Você marcou bobeira, está assistindo no YouTube, essa entrevista já passou. Mas pegue o caderninho aí para anotar as dicas aí que o Ederson Deda, grande youtuber, vai passar pra gente sobre o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. E aí hoje mesmo, tá? Eu já coloquei lá o treinamento de NR10, uma breve explicação aí. Então, se pra galera que estava pedindo aí o treinamento de NR10, já está no canal disponível. Grande Ederson, fazendo uma bela live. E aí, grande Ederson, rapaz, tudo bem, mano? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo aí direitinho? Tô, cara, tô ouvindo bem, tá me escutando bem aí? Escutando bem, Pô, graças a Deus. até que enfim, Ederson. Pô, tava mais fácil trazer o Cristiano Ronaldo aqui no canal, velho. Nada, pô. Eu falei pra você, eu fiquei esperando o convite que você falou que ia fazer com o rapaz lá, né? Eu falei, vou esperar. Ele falou, não falou mais nada. Eu tinha Não, entendido que era pra esperar. não, pô, não. Eu fiquei com vergonha de te cobrar, cara. E eu já quero te agradecer de você ter disponibilizado aí no feriado uma horinha para poder passar conhecimento, né, de forma gratuita pra galera aqui do canal. Cara, você é monstro, fiquei muito feliz aí de você ter aceitado, cara. Não, pô, que isso. Monstro é você, pô. Pra mim é um prazer estar aqui com vocês aí. Ó, o Jonathan já tá aqui também com a gente. Show de bola. Não, Vamos assim. Vamos. Você sabe que a gente acorda cedo, né? Você e eu, né? e para quem não sabe, galera, eu conheci o Ederson, né, através do YouTube. Né, o Ederson que entrou em contato comigo, até me entrevistou, foi a primeira entrevista e única que eu fiz até hoje na minha vida. E aí a gente manteve o contato e por coincidência do destino, né, cara, mês passado a gente ficou sabendo que nós estamos trabalhando na mesma empresa. Olha só como é que pode, né, cara? Que incrível, né, velho? É, mesma empresa. Agora é a Dupont também, né? Esse mundo de segurança é um ovo, cara. É um ovo mesmo, isso é verdade. Tava falando hoje com um amigo meu exatamente sobre isso, né? Porque, coincidentemente, eu saio da empresa lá, né? E eu vou para uma outra que eu estou prestando serviço pelo meu MEI. E, cara, um ex-gestor meu me chamou falando que essa empresa me chamou aí para fazer entrevista, cara. Queria te dar opinião, eu queria que você me desse opinião. Eu falei, olha só que mundo, né, pequeno, como é que é as coisas. E aí ele Cara, tá me perguntando, pô, como que é essa empresa, né? Que essa eu tô prestando serviço pelo meu MEI mesmo, pela minha empresa. E entendi. aí o cara me chamou e falou, olha, eu fui convidado para trabalhar lá, eu queria saber de você como é que é lá. Eu falei, olha só que coincidência, cara. É muito pequeno, né? Aqui, Não, muito principalmente em São Paulo, né? A gente conhece muita gente, graças a Deus. legal. O Pedrão entrou, meu, mó galera entrando. Ô, Ederson, eu queria que você se apresentasse. Eu acho que é difícil alguém não te conhecer, cara, mas para quem não conhece o Ederson, aí, youtuber aí, né, a nossa empresa nem sabe, né, que eu acho que ela deve ter os dois melhores youtubers do Brasil na folha de pagamento, né? Já vamos puxar o Eu saco acho, pra ver. é, alguns de lá sabem. Você acredita que de vez em quando eu vou para outras unidades, né? Ontem eu fui lá para Cajamar. E aí o Legal. rapaz, um dos PST lá me chamou e falou, você é o Ederson, não sei o quê. E eu falei, cara, que engraçado, né? Você não tem noção, assim, quando você vai fazendo essas coisas, né, que alcança tanta gente, né? Você faz os Verdade. negócios, mas não, né, tipo, sem essa noção de que você consegue alcançar tanta gente, mas a internet, ela tem esse poder, né? Legal. Bom, meu nome é Ederson, sou técnico de segurança do trabalho, também estou me formando em engenheiro de produção, né, para poder fazer a engenharia de segurança do trabalho. A minha formação, meu ensino, né, superior, se a gente pode dizer assim, é em recursos humanos, né? Eu não sou engenheiro de segurança, sou profissional de recursos humanos, né, e técnico de segurança do trabalho.
e procuro aí trazer algumas. Já estou na área, se eu não me engano, 11 anos, não sou muito bom de data, né? Uhum. Mas procuro através aí dos meus vídeos porque eu tive muita dificuldade no começo, né? Eu tive muita dificuldade, então por isso que eu faço os vídeos, né? Eu tive muita dificuldade quando eu falava em fazer um PPRA, era um parto para mim, né? Quando eu falava em Isso que te motivou a fazer o canal? isso que me motivou a fazer o canal, entendeu? Porque eu tive Legal. muita dificuldade e uma das minhas dificuldades foi exatamente não só a questão não só a questão de operar na área, né? De estar na área, mas de fazer o que a gente faz no nosso dia a dia. Mas a minha maior dificuldade foi exatamente entrar na área. Então, com essa questão dos recursos humanos, hoje eu procuro sempre, né, graças a Deus eu tenho conseguido, tenho tido bastante sucesso nisso, indicar muita gente, né, para entrar na área. Então, tudo que eu posso ver de informativo, de informação de vaga, né, principalmente para quem está começando, né, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Né? Então, eu gosto de ajudar aqueles que querem fazer uma alteração, né, na carreira, no sentido de sair de um lugar para ir para outro, né? E também para poder começar na área, né? Porque eu tive muito dessa dificuldade, então Entendi. os meus vídeos são para esses profissionais. Ô, Ederson, uma pergunta que eu faço para todo mundo que eu vou entrevistar, cara, porque eu acho bacana, independente da profissão que a pessoa seja. O que te motivou a entrar na área da segurança do trabalho, já que você é técnico hoje? Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? E já emendando, que dica que você dá para o pessoal que às vezes está estudando? No meu canal eu vejo que tem muita gente estudando, que ainda não se... ou recém-formado, né? Então eu queria saber o que te motivou, as suas maiores dificuldades, uma você já falou que foi de entrar na área, e quais as dicas que você dá para a galera que está nessa pegada aí? Ah, perfeito. Eu já vou falar então. A motivação que eu tive é assim. Eu era bombeiro civil, né? Eu tenho algumas motivações que muita gente fica com vergonha de falar, né? Uma das motivações foi exatamente o dinheiro. Legal. Cara, porque eu trabalhava de bombeiro civil, né? E eu ganhava um salário lá de, acho que eu não lembro, cara, era 1.200, eu não lembro. Na época era 2011, né? Eu fiquei de 2007 até 2011 como bombeiro civil. Então, de Uhum. 2007 até 2011 como bombeiro civil, e eu falei, meu, eu preciso ganhar mais, né? Preciso ganhar mais. Aí eu já trabalhava com técnicos de segurança do trabalho, e aí eu resolvi fazer o curso. Então eu me formei ali em 2011 demorei um ano mais ou menos para poder entrar na área. Por isso que eu falei, uma das dificuldades que eu tive foi exatamente, ó, a primeira empresa que eu entrei, em um mês ela faliu, Caramba. como técnico. Cara, eu saí do Shopping Cidade Jardim, eu era bombeiro orgânico lá no Shopping Cidade Jardim, lá eu ganhava um pouquinho mais como bombeiro orgânico. Saí do Shopping Cidade Jardim, o pessoal falando, não vai, que não vai dar certo. Parecia uma praga, né? Os caras jogando praga. E aqui você ganha bem como bombeiro civil, você é orgânico, você não vai conseguir. Cara, eu falei, meu, eu vou, né? Não me arrependo de nada, graças a Deus. E aí na segunda empresa também faliu. Pô, até pé gelado. Pô, eu tô na mesma empresa que você agora, velho. Pelo amor de Deus, hein? Mas essa não vai, não, essa aí já tá de pé, já. Tá firme e forte. E aí eu falei, meu Deus do céu. Aí na segunda empresa, não, a primeira empresa o cara foi embora, que era uma construtora, ele fechou a construtora e foi para Portugal, a segunda faliu. E aí na terceira eu fiquei como técnico de segurança, fiquei 2 anos e meio lá. Então, Legal. foi exatamente essa questão de você pensar, né, cara? Eu gosto dessa área de bombeiro civil, então eu continuo nessa área e vou aumentar o meu salário. E aí foi isso, entendeu? Eu sempre tive essa meta, né? Eu sempre tenho essa meta de ganhar mais, né? Eu sempre tenho essa meta, até hoje, na verdade, eu tenho essa meta de procurar uma melhor qualidade de vida. Então, essa foi uma das motivações, né? Dificuldades, além de continuar trabalhando na área, né? Porque eu gostava de ser bombeiro civil, até hoje eu faço muito treinamento de bombeiro civil, né? Voltado aí para essa área, né? Dentro de onde é uma das coisas que eu gosto de fazer, né? E treinamentos é uma das áreas que eu gosto bastante na segurança do trabalho. E a dificuldade foi exatamente as questões relacionadas a entender como que funciona, né, na teoria com a prática.
Porque, assim, é muita coisa que se fala no curso não cai na prática, né? Tem muita coisa, entendeu? Então, eu lembro que meu professor falava, olha, vocês vão fazer segurança do trabalho, vocês vão ser o anjo da empresa. Cara, ele não falava que os caras iam xingar aí, que ia me xingar, entendeu? Que o pessoal ia me deixar de lado. Isso ele não falava, entendeu? Ele não falava Verdade. que, ele não falava que eu ia ter dificuldade com a liderança, né? Que eu ia ter perrengue com o pessoal, que ninguém gostava de segurança do trabalho. Isso ele não falava para mim, entendeu? É uma área que até hoje, né? Eu tenho 11 anos. Então, até hoje eu tenho que lidar com pessoas que não querem, as empresas não querem saber, entendeu? E é uma das coisas também que muitos profissionais não falam para os que estão começando. O pessoal fica, muita gente me chama, né, e fala sobre isso, né? Ah, eu quero começar na área, eu tenho esse sonho de começar na área. Cara, não é esse paraíso todo que você está esperando, entendeu? Então é uma das dificuldades que eu tive, né, e que eu sempre falo pro pessoal, falo, olha, não é esse boto cor-de-rosa que vocês estão pensando, né? Tem muita dificuldade na área de segurança do trabalho. E a dica que eu dou é, obviamente, persistir, né? Se você quer isso mesmo, persistir e sempre se capacitando, tá? Sempre se capacitando. A gente tem agora o E-Social, nós temos o PGR, que a gente vai falar um pouquinho aí, provavelmente, nessa nossa live, né? A gente tem aí a higiene ocupacional, que é extremamente importante. A gente tem aí o nosso amigo que está tá na live, não sei se ele está ainda, estou fazendo um curso com ele, que é o estou me formando agora com ele, o Jonathan Terres, a questão do FAP, né, que é importantíssimo. Então, assim, a capacitação ela vai te ajudar bastante, mas, porém, entretanto, não é só ser técnico, tá? Você precisa ter ali o que eu chamo eu sempre gosto de falar se você tem eu esqueci, aí eu falei, eu estou lembrando da palavra na minha cabeça, você precisa ter um bom relacionamento também com as pessoas, tá? Porque não é só. Muitas vezes eu ouço o pessoal falar: olha, eu não gosto de fazer isso, eu só vou fazer. Só vou usar esse API porque você que está me pedindo. Então, esse relacionamento é importante. Às vezes você precisa deixar um pouquinho a área técnica e focar bastante nessa questão do relacionamento, porque isso vai fazer uma diferença muito grande na sua área, na área de técnico de segurança do trabalho, né? Pô, Então, legal, Weber. é E dica. já pegando o gancho, né, para a gente entrar no nosso objetivo principal aqui da live, eu queria que você passasse para a galera, né, o que que é o PGR, né? O que que é esse documento aí que vem substituindo o PPRA aí? Perfeito. Ah, desde o ano passado, então, nós temos aí o Programa de Gerenciamento de Riscos, né, mais forte agora no ano de 2022. E o PGR, ele é o Programa de Gerenciamento de Riscos, né? Eu mesmo sou um profissional que eu gosto de ensinar outros profissionais e eu faço alguns PGRs, né, além de trabalhar na empresa que a gente trabalhar para uma outra empresa. Eu tenho alguns clientes que eu elaboro PGR para eles, né? E eu tenho um curso de PGR também. Então, quando começou ali essa alteração, sai PPRA e entra o PGR, eu já comecei a me capacitar, né? É aquilo que eu estava falando, né? Capacitação, a gente é prevencionista. Então, já é bom você sempre se adiantar, né? Por exemplo, a gente está em processo agora, na verdade, já estamos no e-social. Então, muitos profissionais de segurança do trabalho não sabem o que é o e-social ainda. Então, é importante que o profissional de segurança do trabalho já se capacite. Quando eu comecei a me capacitar, e lendo ali a NR1, né, e até que tirar da minha mente que não é mais a nova NR1, é a NR1 agora, ela falava ali, principalmente no item 1.5 todo, do Programa de Gerenciamento de Riscos. É um documento, é um programa, né? Ele não é só um documento, ele é um programa, porque algumas empresas têm sistema de gestão integrado, algumas empresas têm sistemas, né? Como, por exemplo, os programas como Senior, RS Data, como, por exemplo, SAP, que ali dentro, né? Ou como, por exemplo, o IndexMed, que ali dentro você já consegue fazer um programa de gerenciamento de riscos. Então, ele não é só um documento, ele é um programa, ou seja, algo contínuo de gerenciamento dos riscos ocupacionais que existem dentro da empresa. O que que Legal. acontece? Quando eu fiz o curso de PGR, eu tinha feito 2 cursos. E nenhum dos cursos que eu fiz eu gostei. Quando começou lá, eu falei, não, tá muito estranho esses cursos aqui.
E aí eu resolvi estudar a fundo o PGR, e aí eu resolvi, então, fazer ali o meu curso de programa de gerenciamento de riscos. Por quê? Eu sempre tive isso na minha cabeça, viu, Fabiano? Eu trabalhei durante algum tempo para o pessoal da Escola da Prevenção, Uhum. né? E que é o rapaz lá da Pendrive, né? Algumas pessoas não gostam muito dele. Mas, enfim, eu trabalhei durante algum tempo para ele. Por que eu trabalhei para ele? Exatamente porque quando eu comprei um curso, né? E não estou aqui falando mal, estou simplesmente falando a verdade, eu não gostei. E aí eu comecei a dar dicas para ele. Eu falei, olha, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Então eu né, tive essa visão. E e aí ele me contratou para poder trabalhar para ele, né? Então essa é uma das coisas que como eu estou na área, né, trabalhando na área, então eu tenho essa visão do que o profissional de segurança do trabalho precisa. Aí foi que você montou seu curso, em E aí base foi que eu então. montei meu curso. Porque eu fiz Já, os dois já cursos, aí fica eu a dica olhei. então, hein? Já fica a dica para a galera que está assistindo. Se você está com dificuldade no PGR, já entra lá no canal do Ederson Deda, tá? Lá, eu vou jogar essa live para o YouTube, também vai estar aqui no Tá bom. Instagram. Eu já vou deixar o link para você entrar em contato com o Ederson. E aí você pode tirar suas dúvidas aí, mas é um curso bem prático para montar o PGR, então, né? E Isso. tirar suas dúvidas aí. É um curso todo em videoaula, tá? Todo em videoaula e não é só o PGR, mas ali tem, ó, você vai entender o que é o GRO, a gente vai falar um pouquinho, o que é o PGR. Além disso, tem aulas bônus sobre legislação previdenciária, modelo de PGR. É um curso bem completo mesmo, é como eu falei. É um curso em que eu falei, meu, eu sempre faço os meus cursos assim, eu falo, olha, eu vou fazer porque eu sei que o profissional precisa disso, porque eu estou na Uhum. área, entendeu? Então, como eu estou trabalhando na área, eu falo, meu, isso aqui não funciona, isso aqui, para mim, né? Isso aqui não funciona na minha visão, obviamente, que tem várias visões, mesmo a norma sendo uma, a gente tem várias visões e tem vários outros profissionais, como, por exemplo, o Petro Falcão também, que faz um curso de PGR muito bom, que eu já acompanhei. Tem o da Escola da Prevenção, que também está muito bom. Tem o do Tiago, eu esqueci o nome do rapaz agora, que também é muito bom. Então, dentro da minha visão, eu falo, não, isso aqui é o que vale para o técnico de segurança do trabalho, e aí foi quando eu resolvi montar meu curso. Entendi. E qual que é a diferença para o pessoal entender, ô Ederson, do PGR para o PPRA? O que o PGR veio, que a gente já tinha o PPRA, né? E aí acabou entrando no PGR. Qual é a diferença dos dois, assim, para você, nessa visão prática? Perfeito. O programa de prevenção de riscos ambientais, ele também era um programa. Eu costumo dizer que quando a gente fala de programa e de laudo, você sempre precisa entender essas duas diferenças, né? Tem muita gente que me chama e fala assim, olha, eu queria fazer um programa de ergonomia. Eu falo, ou vamos pensar no PGE. Eu queria fazer um laudo de riscos ambientais. Cara, você não precisa fazer um laudo de riscos ambientais. A norma pede que você faça um programa. Um laudo, vamos pegar o celular, né? Eu estou sem o outro celular aqui. Um Uhum. laudo é uma visão fixa de uma situação. Dentro da segurança do trabalho, o laudo ele é assinado pelo engenheiro e pelo médico, ok? Quando eu falo do programa, tanto o PPRA quanto o PGR, o técnico de segurança do trabalho pode fazer, não que o laudo técnico não possa, tá? Estou falando da assinatura. Muitos técnicos, assim como eu, também faço laudo, mas dentro da nossa legislação, o programa ele é exatamente uma filmagem. Pensa numa câmera. Na câmera eu Uhum. tenho uma foto e eu tenho a filmagem. Eu posso tirar uma foto e eu posso filmar. O laudo é uma foto e o programa é uma filmagem. Ou seja, laudo é algo estático. Aquela situação ali vai dar uma conclusão. Programa é algo contínuo. O PGR, na minha visão, ele é mais completo do que o PPRA. Por quê? Eu fazia PPRA e hoje eu faço PGR. Né? Dentro do que pede ou pedia a antiga NR9, eu vejo que o que se pede na NR 1.5, né, praticamente toda a NR 1.5, está muito mais completo do que o que se pedia na NR9. Né? Basicamente, se eu puder falar a diferença, eu posso dizer para você que, por exemplo, lá no PPRA não tinha, eu não colocava,
riscos ergonômicos e riscos de acidentes. Isso, Dentro eu do lembro também, PGR, não. eu não colocava, mas muita gente colocava, mas não pedia, não pedia. Dentro do PGR, eu posso, inclusive os riscos de acidentes, dentro do PGR, eu tenho ali uma grande oportunidade de melhorias dentro da empresa. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalhador que está fazendo uma atividade em altura e eu não tenho o processo de eliminação ou de minimização ou de controle desse risco, eu posso colocar isso no PGR e fazer com que, eu não gosto muito de falar que fazer com que a empresa faça como uma obrigação, mas cobrar pelo menos que a empresa faça. No PPRA não tinha isso. Né? O Entendi. PGR ele traz essas melhorias, né? E para mim, principalmente nessa questão relacionada a riscos de acidentes, né? Que Pô, que são os legal. maiores riscos que a gente tem aí dentro da empresa. E no PPRA do caso, o Ederson, qualquer pessoa poderia fazer o PPRA indicado pela empresa. No PGR, isso daí mudou? Ou qualquer pessoa pode fazer? Olha só, ainda assim qualquer pessoa pode fazer, né? A Uhum. não ser um PGR da construção civil, que a NR18 fala assim. Quando a gente vai lá para a NR18, lembra, o PGR ele é baseado na NR22. Na NR22 da mineração já tinha o PGR, já tem um programa de gerenciamento de riscos. Hoje, nós temos o PGR da NR1, que é um PGR para indústrias em geral. Nós temos o PGR da NR18, da NR31. O PGR da NR18 ele tem uma particularidade. Por quê? E o da NR22, que já existia. Porque lá na NR18 ele vai falar assim: se o canteiro de obra ele tem até 10 funcionários e acima de 10 funcionários e acima de 7 metros de altura, aí o engenheiro precisa assinar. Então, Entendi. esse é um detalhe. Abaixo Uhum. disso, o técnico de segurança do trabalho pode assinar. Tá? Então, por quê? Porque o PGR da NR18, acima de 7 metros de altura, a edificação, né? Se a gente pegar uma construtora aí, a gente já vai ver que tem. Eu tenho uma construtora que. Eu esqueci o nome dela agora, ela é cliente meu, eles são de Minas Gerais. Eu esqueci o nome dele agora, mas a gente tava. Eu fiz o Muito, hein, treinamento Ederson? dos quatro. Tá com muito cliente, hein, velho? Tá com muito É, cliente, hein, velho? Você tá. Pra esquecer, tá com muito cliente. lembra que eu falei que eu gosto de. Ganhar bem, né? Aí, Tem que galera, se, cola no tem que se Ederson aí. virar. Tem que se virar. Cola no Ederson. Eu esqueci o nome deles. Eu fiz o documento deles e fiz o. Ele estava até me chamando, eles passaram até por auditoria. Passaram até Uhum. por auditoria. Esqueci, realmente esqueci. Cara, esqueci o nome da empresa, mas enfim. Aí a gente estava falando exatamente sobre isso. Então, acima de 7 metros de altura, acima de 10 funcionários, canteiro de obra, PGR precisa ser assinado por engenheiro. Por quê? Porque o PGR substituiu o PCMAT da NR18. Então, Entendi. neste caso, o engenheiro precisa assinar. Ok? Ah, Só neste caso. entendi. Obviamente, o PGR da NR22, que já existia, né, que é o PGR da mineração, também é um engenheiro que precisa assinar. Aliás, a gente fez até um PGR esses dias aí para uma outra mineradora também. Cara, e tem itens obrigatórios que todo PGR tem que ter? Até porque se esse PGR que você falou da NR18, ele vai ter que constar então as proteções coletivas também, projetos de proteção coletiva que o PCMAT tinha. Quais são os itens Isso. obrigatórios aí que tem que ter no PGR para a galera que está começando Então, agora? aí você tem alguns, eu vou citar alguns. É que Tá. se a gente fosse ficar aqui, a gente ia ficar. Não, não vou puxar na Não, norma, não, tá? os Não mais precisa. importantes aqui. A gente não vai puxar na norma, não, para não ficar muito maçante, né? O pessoal entender. Aí a gente precisa entender exatamente isso que a gente está falando. Nós temos o PGR1. PGR da NR1, PGR geral. É um PGR para toda empresa que não é empresa da NR18, ou da NR22, ou da NR31. Beleza? Então, esses PGRs da NR. O PGR da NR1 ele tem alguns itens obrigatórios, mas eu posso trazer aqui para você os mesmos itens
contando com os riscos ambientais e ergonômicos que a gente tem dentro da higiene ocupacional, né? Quando a gente fala de higiene ocupacional, a gente fala de antecipação, de reconhecimento, de avaliação e de controle, né? Tá. Então, sempre ter a antecipação, o reconhecimento, a avaliação e controle. Itens que eu posso dizer para vocês que é obrigatório. Dados da empresa, né? De forma mais prática possível. Os dados da empresa. É importante que você, se você quiser colocar obrigatoriamente, obrigatório não é, mas se você quiser colocar, eu acho de bom grado, as informações relacionadas da empresa, como o CNPJ, você pode colocar o GHI, né? Pode utilizar, a gente já utilizava isso lá no programa de prevenção de riscos ambientais, isso é o da NR1, tá? Então eu estou falando de uma metalúrgica, eu estou falando de um supermercado, eu estou falando, né, os riscos que existem dentro daquela empresa. Se esses riscos eles forem riscos que eu considero abaixo do nível de ação, se você quiser colocar, você pode colocar, mas eu não coloco. Quando está abaixo do nível de ação, eu não coloco, no caso de uma medição, tá? A gente chama de riscos insignificantes, né? Dentro de empresas, a gente chama de riscos insignificantes. O que são riscos insignificantes? Cara, eu estou vendo que tem um risco de acidente ali, mas é um risco que eu posso resolver ali na hora, sem, não preciso colocar no PGR, né? As suas informações como profissional que elaborou, as informações de que a empresa que precisa dar sequência neste PGR, tá? Por quê? Porque a NR1 ela trouxe algo legal. Ela não fala que é o profissional que tem que dar continuidade nas ações do PGR, mas sim a empresa, tá? Por quê? As empresas elas trocam de profissional. Eu estou aqui nessa empresa, daqui a pouco já não estou mais. Mas mesmo assim o PGR precisa continuar, tá? E a assinatura de quem elaborou. Se eu puder trazer de uma forma mais prática possível, se você quiser, Fabiano, eu posso compartilhar aqui com o pessoal que está, um link para você e dar um modelo de PGR. Não, pode ser. E os riscos do PPRA todos vão cair dentro do PGR, né? Riscos ambientais, físicos, químicos, biológicos, aí é obrigatório. Os riscos físico, químico e biológico, eles são obrigatórios se a empresa tiver. Sim. Agora, de acidentes e ergonômicos, eles também entram dentro do PGR. Tá? De acidentes ergonômicos, eles também entram no PGR. O que eu faço com riscos ergonômicos? Porque a gente fala de riscos ergonômicos, nós também estamos falando da NR17. Então, uma outra empresa, eu estou fazendo agora a documentação deles em Guarulhos, análise ergonômica do trabalho, e eles têm o PGR. O que eu faço com relação aos riscos ergonômicos? Eu cito que existem riscos ergonômicos no PGR, cito no PGR que existem esses riscos ergonômicos, e eu cito no PGR que esses riscos ergonômicos eles vão ser melhor tratados na análise ergonômica do trabalho. Entendi. Porque lá na análise ergonômica que a gente vai detalhar ele melhor. Entendeu? Por que eu faço isso? Primeiro, por uma questão mercadológica, faço isso para eu poder vender para a empresa 2 documentos, estou sendo o mais sincero possível. Né? E segundo, porque se eu for detalhar riscos ergonômicos no PGR, de qualquer forma ou de outra eu preciso fazer uma análise ergonômica do trabalho para a empresa. Entendeu? Não, porque precisa ter, não tem jeito. Entende? Então, agora os riscos de acidentes, como eu falei, o PGR, ele, para mim, é uma grande oportunidade da gente trabalhar os riscos de acidentes lá dentro do PGR. Então, aproveita. Risco de acidente, o que é? Risco elétrico, risco de eletricidade, risco de espaço confinado, risco de queda com altura. Esses riscos de maquinário. Então, isso você pode colocar também, né? Dentro do PGR. Até a engenheira Ana aqui, ela está falando, precisamos fazer uma convenção de TSTs, né? Com certeza, eu também acho. Ô, Ellison, uma coisa que quando eu estudava, cara, eu tive até uma certa dificuldade de entender. E se alguém que, como tem muito público aqui que está estudando, ainda não se formou, ou acabou de entrar, no PGR você tem a análise qualitativa e quantitativa também, que a gente tinha para os riscos do PPRA, né?
Então, se tem no PGR também, cara, explica para a galera aí de uma forma mais fácil, né, a diferença dessa análise. O que que é uma análise quantitativa e qualitativa, né? Eu falei, meu, eu ficava. Quando eu comecei a estudar segurança do trabalho, eu fiquei perdido nessa daí. O que é uma análise. Falhou aqui, Fabiano. O que é uma análise quantitativa e uma qualitativa? Qualitativa. O que que é uma análise qualitativa e a quantitativa, né? Porque na época que eu estava estudando, cara, o cara me falou, eu falei, meu, que diabo que é isso, velho? Já que isso vai para o PGR, né? Para você poder mensurar os riscos aí, né? Os agentes, no Perfeito, caso, né? perfeito, perfeito. Quando a gente, nós temos, vamos elencar aqui os riscos que a gente tem, riscos ocupacionais. A NR1, essa norma mesma que traz aí o Programa de Gerenciamento de Riscos e o GRO, ela tem também um anexo que fala, que é um glossário, certo? O glossário ele fala de riscos ocupacionais, tá? É o anexo 1, ele vai falar lá para a gente sobre o que são riscos ocupacionais. Antes a gente tinha riscos ambientais. Hoje esses riscos ambientais são chamados de riscos ocupacionais. São 5, lembra? Físico, químico, biológico, de acidente e ergonômico. Para estes 5, quando a gente for falar em risco físico, químico, de uma forma direta, risco físico-químico, né? Lembrando que esses 5 tipos de riscos, eles têm sub-riscos. Sub-riscos. Por quê? Quando a gente fala, vamos pegar o risco físico. Quando a gente fala de risco físico, nós estamos falando de calor, de vibração, nós estamos falando de frio, nós estamos falando de ruído. Então, são esses riscos que a gente tem. Principalmente para o risco físico e químico, nós temos avaliações que são quantitativas, principalmente para esses dois. Para o risco ergonômico também, mas vamos focar aqui nos dois, aqui, né, no risco físico e químico. Se a gente for lá na NR15, a NR15 ela vai trazer para a gente todos esses riscos do anexo 1 até o anexo 14. E é importante que o técnico de segurança do trabalho, e eu não vou nem falar o engenheiro de segurança do trabalho, mas eu vou focar no técnico, porque a gente é técnico, ele entenda um pouco de higiene ocupacional. Quando a gente fala de quantificação, de análise quantitativa, nós estamos falando de higiene ocupacional. Então, você precisa entender, como técnico de segurança do trabalho, o que é um nível de ação. Você precisa entender o que é um limite de exposição ocupacional, alguns conhecem como limite de tolerância, né? Por quê? Se eu tenho um risco químico dentro de um ambiente de trabalho, vamos pensar em na minha cabeça aqui veio uma situação que aconteceu comigo lá em uma empresa em Freguesia do Ó. O trabalhador, ele era uma farmacêutica. Ele entrava no... Era uma farmacêutica, no lugar que ele entrava, tinha muito cloreto de metileno. E o exaustor estava quebrado. Entendi. Poxa, ali eu não precisava nem medir para falar que aquele trabalhador estava exposto a um risco químico acima do limite de tolerância. Mas para garantir, eu precisava fazer essa medição para mostrar para a empresa. Essa medição é feita com bombas gravimétricas e com base no anexo de número 11 da NR15. Entendeu? Legal. Então, quando eu falo em quantificação, eu preciso ter uma ideia de que a quantificação é baseada numa legislação, ok? E ela precisa ser medida. Quantificação é medição. Com aparelhagem, né? Com aparelhagem. Não só com aparelhagem, mas com a maneira correta de se fazer essa medição. Vamos pegar o risco mais comum que a gente tem, que é o ruído. O que a norma fala para a gente? A norma fala assim para a gente. Eu tenho uma dose, né, ou popularmente a gente conhece como um limite, vamos colocar o limite de exposição, 8 horas, 85 decibéis, de uma forma grosseira que a gente compreende. Como que eu vou saber disso? Eu faço isso através de uma dosimetria. Né? Eu faço uma dosimetria e eu vejo se ultrapassou este valor ou se pelo menos chegou no nível de ação, que é
a metade, o que é o nível de ação? A metade do limite de exposição ocupacional. Tudo isso é codificação. Para o ruído, é 80 decibéis. Quando eu falo em 85 decibéis, é porque é uma função logarítmica, né? Não é 42,5, é 80 decibéis. A metade de 85 decibéis é 80 decibéis. E aí eu preciso ter essa noção quando eu for medir, né? E isso é quantificação. Quando eu faço um PGR isso, qualitativo, significa que eu faço um PGR através de um olhar do profissional, né? Entendi. Nem sempre eu vou Identificar, né? medir. Você vai identificar os agentes que estão naquele ambiente. Quando eu faço, lembra que a gente falou de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle? Por exemplo, quando eu faço a antecipação e o reconhecimento, eu estou fazendo algo que a gente chama de qualitativo. Porque eu antecipo e reconheço. Eu vou olhar ali e falar, olha, tem risco de queda. Eu vou olhar e falar, tem ruído ali. Eu vou olhar e vou falar, olha, tem risco químico ali. Eu estou simplesmente fazendo de forma qualitativa. Depois que eu faço isso, aí sim eu começo a fazer ali a avaliação quantitativa. Então, a diferença de qualitativo e quantitativo é exatamente a questão da medição, mas a medição feita da forma correta. Citei, por exemplo, o ruído. A gente precisa entender NR15, anexo 1 da NR15. A gente precisa entender o que é uma norma de higiene ocupacional, porque a NHO, a norma de higiene ocupacional da Fundacentro, ela vai falar para mim como que eu devo fazer essa medição. Eu não posso fazer essa medição de qualquer forma, entendeu? Eu preciso entender o que a norma de higiene ocupacional está falando para mim. Vamos pegar aí do ruído. Ela fala para mim que eu preciso colocar o dosímetro próximo da orelha do trabalhador, eu preciso falar para o trabalhador o que eu estou fazendo, fazer a medição, entende? A NHO ela fala para a gente como que a gente deve fazer. Então, quando eu falo em medição, eu estou falando de higiene ocupacional. Quando eu Legal. falo em quantitativo, eu estou falando de higiene ocupacional. Quando eu falo em qualitativo, é o olhar técnico do colaborador. Mas existe também a liberação do qualitativo pela norma, né? Alguns, se a gente for lá no anexo, por exemplo, da NR15, as questões biológicas, sua maioria são qualitativas. As questões de acidentes, sua maioria são qualitativas. Algumas questões ergonômicas, nós temos métodos para fazer avaliação ergonômica, né, mas na sua maioria também são qualitativas. E é importante isso aí que você falou, até para o pessoal que está começando agora, e a responsabilidade de você fazer um PGR. Muitas vezes a pessoa olha, eu vou fazer um PGR sem os aparelhos. Eu coloco aqui, né, mais ou menos estipulo ali uma análise qualitativa, aí você não faz a medição correta daquele agente naquele ambiente, o funcionário se entrega para a empresa, aí o funcionário sai, coloca a empresa no pau, dá a perícia, aí o perito vai lá medir e pronto, dá um valor diferente do que você colocou no PGR. Ou seja, a empresa é condenada a indenizar esse trabalhador, e aí o que vai acontecer? Ela vai chamar você, amigão, você fez esse PGR aqui, ó. Como é que você me falou que tem 80 decibéis e na perícia bateu 100? E Exatamente. aí, com certeza, você pode ser responsabilizado a pagar essa indenização. Sim, a gente é corresponsável, né? Tudo bem que a norma fala que a responsabilidade é da empresa, né? Mas a empresa não entende nada de segurança do trabalho. Quem Com entende de certeza. segurança do trabalho somos nós, né? No mais, principalmente agora com a questão do e-social, eu acho que muitos profissionais de segurança do trabalho vão ter problemas com relação a isso. Até por uma questão que não é o assunto do nosso foco hoje, mas até por uma questão do LTCAT, né, que também precisa ser feito de forma quantitativa. Então, Também. é exatamente isso. Você vai ter muito problema. E E, uma dica que eu posso dar com relação a isso é, cara, você não precisa ser um cara fodástico em higiene ocupacional, mas é importante que você entenda ainda que seja o, sabe, o mínimo do mínimo, porque isso vai te ajudar muito, muito.
Com certeza. Ô, Elis, quem que é obrigado a fazer, cara, o PGR? Qualquer empresa é obrigada a fazer PGR? Tem alguém que é isento de não ser feito? Até o MEI, né? Você mesmo tem uma MEI. Queria que você falasse para a galera quem que é basicamente, não precisa entrar no detalhe assim, mas Não, por não tem cima. problema não. Olha só, deixa eu pegar aqui, que eu acho que eu vou até dar vou até ler para você, porque isso aqui vai ser Uhum. legal. Posso abrir aqui rapidinho? Pode abrir sim. Coisa rápida, rápida, rápida. Olha só, quando a gente vai lá na NR1, essa nova NR1, a gente vai lá no item 1.8 que vai falar assim, tratamento diferenciado ao microempreendedor individual, MEI. A norma fala assim, ó, a dispensa da obrigação de elaborar o PGR, perdão, 1.8.1 fala assim, o MEI está dispensado de elaborar o PGR. E quando a gente vai lá no item 1.8.3, deixa eu só ver, perdão, 1.8.4 fala assim, as microempresas, empresas de pequeno porte, graus de riscos 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem as posições ocupacionais, agentes físicos, químicos e biológicos em conformidade com a NR9 e declararem as informações digitais na forma do subitem 1.6.1, que são as fichas, né, as fichas de risco, ficam dispensadas de elaborar o PGR. Então, se a empresa ela é MEI, não precisa elaborar o PGR. Se a empresa ela é ME e EPP, grau de risco 1 e 2, e elas entenderem que não existem esses riscos também, não precisa elaborar o PGR. Isso, hein? Isso é o que a É norma fala. difícil. É Exatamente. difícil, hein? Isso é o que a norma fala. Agora só, o que eu falo pro pessoal, no curso eu falo isso, tá? Existe muitas coisas na nossa área de segurança do trabalho, que é o que a norma fala, e existem Uhum. algumas coisas que é o que acontece na prática. Suponhamos que o Fabiano é MEI. O Fabiano vai fazer um serviço no Mercado Livre. O Fabiano, Aham. o Fabiano vai lá fazer um serviço no Mercado Livre. Chegou lá no Mercado Livre, o técnico de segurança lá do Mercado Livre fala assim, olha, cadê o seu PGR? Aí o Fabiano fala assim, não, mas a norma fala que eu não preciso de PGR. O técnico de segurança vai olhar para você e vai falar, eu não quero saber o que a norma fala, eu quero o seu PGR. Entende? Então, isso acontece na prática. Tá? Isso acontece muito na prática. Então, pequenas empresas aí, prestadores, pintores, pessoal que vai fazer manutenção simples, muitas empresas estão pedindo o PGR para eles. Isso, mas a norma fala que não precisa. Sim, mas a empresa está pedindo algo a mais. E isso não é proibido, tá? Isso não é proibido. Então, assim, o que eu aconselho, cara, pegue seus clientes, cara, e fale para eles assim, olha, você precisa fazer o seu PGR. Na minha humilde opinião, apesar do que a norma fala, né, e na prática o que eu tenho visto é que as empresas, seja para MEI, seja para ME ou EPP, grau de riscos 1 e 2, as empresas que eles prestam serviços estão pedindo o PGR. E aí é necessário fazer. A minha visão, toda empresa precisa fazer o PGR. A visão da norma. MEI, ME e MEI, né? Não precisa. ME e EPP, grau de riscos 1 e 2, que não reconhecem riscos ocupacionais, essa norma fala que não precisa, tá bom? Mas eu estou dando uma visão de mercado, o que acontece no mercado. Lembra que eu falei lá no comecinho, por isso que eu faço o curso, né? O meu curso é um curso que eu mostro o que está escrito, mas eu também mostro, olha só, não vacila, porque aqui você também precisa. Então, uma visão de mercado e uma visão da norma, tá? E isso é Legal. para quem está começando aqui, é importante. Nem tudo que está escrito na norma você vai ver aplicado no mercado. Tá? Legal. Ô Ederson, e até como a Ana está comentando aqui, que todas as empresas estão pedindo, né, para uma padronização, né, isso daí é o que está acontecendo mesmo. Eu acredito que você já deve ter pegado vários também PGRs aí subcontratadas, né? Quais são as não conformidades, cara, que você mais encontra nos PGRs? Para ficar de dica para a galera que vai fazer. Fala assim, pessoal, ó, sempre reprova PGR por causa disso daqui. Eu vou trazer para você algumas conformidades que chega a ser bobo. Na capa escrito PGR, dentro do documento escrito PPRA. Aham, O cara só mudou a capa, entendeu? aham. Então,
não fez, entendeu? Entendi. Por exemplo, riscos ambientais que não existem na atividade, ou faltando riscos ambientais que existem na atividade do trabalhador. Legal. Atestado de saúde ocupacional em não conformidade com os riscos que existem dentro do PGR. Se o cara é um prestador, se o cara é um prestador e ele vai fazer um serviço de trabalho em altura, isso precisa estar no PGR, certo? Quando eu pego o atestado de saúde ocupacional do cara, eu não vejo lá que ele está apto para trabalho em altura. Entende? Então, a norma fala assim, a NR1, o PGR precisa estar em conformidade com os outros programas. O que isso quer dizer? Ou os outros programas precisam estar em conformidade com o PGR. Então, quer dizer que o mapa de risco precisa estar em conformidade com o PGR, o atestado de saúde ocupacional do colaborador precisa estar em conformidade com o PGR, o PCMSO precisa estar em conformidade com o PGR. Se eu tenho ali uma campanha, ou precisa estar em conformidade com o PGR. Então, alguns detalhes que eu tenho visto exatamente, principalmente em prestadores, né, PGR feito nas coxas, e faltando informações, né, ou faltando riscos a que este trabalhador está exposto, ou atestado de saúde ocupacional que não está em conformidade com o que está dentro do PGR. Então, esses detalhezinhos, eles são bem latentes dentro do PGR. Ou PCMSO que não está de acordo com o que está dentro do PGR. Então, essas questões aí, Esses bastante. documentos, eles têm que se conversar, né, Ederson? Tem Tem que que se bater conversar. tudo, né? Tem que Fora se quando você conversar. pega a função do ASO, que nem no PGR tem, né? Você fala assim, cara, caiu de paraquedas essa função no ASO aqui, não tem Exatamente. PGR nem no PCMSO. Exato. Então, assim, Ausência de risco também, né? Ah, ausência de risco. essa questão de gestão de terceiros, né, gestão de contratadas, eu tenho um curso de gestão de contratadas, tá? Tá lá também no site. Gestão de terceiros. Cara, ela é bem complicada, mas eu acho, eu tenho, eu vou ser, né, eu vou jogar contra mim mesmo. A gestão de terceiros, inclusive isso eu falo no curso, ela é algo que você vai aprender na prática. Muitas pessoas me perguntam sobre gestão de terceiros, né, sobre isso, né, mas você vai aprender na prática. Cara, eu estava até falando com o Nestor do canal Segurança Trabalho NWN. Teve um dia que eu peguei um certificado, o cara pegou o logo do Nestor e colocou no certificado e me entregou. Aí eu falei do site do Nestor, falei, aí Nestor, ó, mandei uma foto para ele, falei, Nestor, e aí, cara, você tá dando curso de trabalho em altura agora? Então, segurança trabalha em MWN. Ele falou, meu, não acredito, entendeu? Então, assim, essa questão de gestão de terceiros, você vai ver muito absurdo, né? Muito absurdo. E no PGR também, tá? No PGR de terceiros também. Cara, é difícil, cara. Eu falo assim, isso eu falo desde que eu montei o canal, né? Que eu falo que a terceirização é o câncer da segurança do trabalho. Na minha visão, é isso. É. Porque, ó, essa semana passada eu peguei um prontuário de uma empresa terceira. No dia 14, acho que de junho, se eu não me engano, o cara fez um curso de NR12 de 6 horas. Ele fez um curso de NR18 de mais 8 horas. Ele fez um curso de uma máquina específica lá de 2 horas, dia 14 do 6 também. E ele Ave fez o Maria. ASO dia 14 do 6. E ele fez 8 exames complementares dia 14 do 6. Aí eu até mandei a resposta para a empresa. Falei assim: explica para mim, cara, quantas horas tem esse dia 14 do 6, cara? Porque eu Nossa. acho que virou umas 40 horas esse dia. Você vê que o técnico que assinou esse certificado, eles não se deu nem ao trabalho, cara, de abrir o calendário para montar os certificados. Entendeu? Ele pegou uma Não. data igual, né? Então, cara, é absurdo assim os negócios que a gente pega como de empresa terceira, cara. Nossa, é grotesco o negócio. É Ó, eu difícil, cara. posso mostrar um negócio aqui para vocês rapidinho? Deixa eu pegar meu celular aqui. Peraí, deixa eu pegar o outro celular aqui rapidinho. Galerinha, aproveitando aí, ó, para vocês que estão muito apertados aí, precisando de treinamentos em PowerPoint, tá?
Tem lá no meu canal também várias apresentações em PowerPoint aí que eu mando para a galera. Qualquer coisa, se alguém estiver precisando, pode mandar um e-mail para mim também, que eu tenho vários treinamentos prontos em PowerPoint editável para vocês poderem pegar e já sair do sufoco. Mas manda aí, Ederson, o que, Ó, que é que você vai mostrar para a ó, eu não galera? sei se você vai conseguir ver. Esse rapaz aqui, ele mandou essa documentação para mim, tá vendo? Por isso que eu te falei, por uma das coisas que eu te falei. Vou só colocar aqui, não vou tirar o nome da pessoa aqui. Só para Tá. vocês terem uma ideia. Tá vendo? Isso aqui é o que a pessoa mandou, ó. Tá vendo? Ah, entendi. Tô vendo. Ele falou: posso te mandar a documentação para você avaliar? Ó, o cara, ó a documentação que o cara manda para mim. É o PPRA aí? Exatamente. Tá Mas vendo? o título do PGR ou não? Não, e ele só colocou PP Real. Eu falei: então, para vocês terem uma ideia, entendeu? Tipo, o cara mandou: vou mandar a documentação da empresa aí para você. Eu falei: manda aí. Aí a documentação da empresa, PPRA. E já foi, já não existe mais. Entendeu? Não, Então, só assim, quando eles você estão. pega vencido, né? E aí Não, depois já, de já 30 segundos, terminou em. volta E aí, esse ele volta a aqui cadastro. ó, terminou em 2021. Validade, ainda colocou aqui, validade do PPRA. Cadê? Ó, vou tampar aqui, né? Aqui, ó. Vamos ver se dá para ver, né? A validade. Dá para ver? Não dá, né? Não Não dá, vai dá ver. mais ou menos. É, Dá. janeiro a dezembro de 2021. Entendeu? Quer dizer, eu falei, que você falou, é o câncer, cara. Terceirização nessa parte, assim, quando é só. Confere, viu? Ô Ederson, se a empresa não tiver o PGR, ela não fez o PGR, ela foi auditada pelo Ministério do Trabalho, ou aconteceu algum, ela pode ser punida? O que, que a legislação fala sobre isso? A empresa Sim, não fez o PGR e ela é obrigada a fazer. sim. O que que acontece? Essa empresa que eu falei para você, eu não lembro agora se eles são de Minas Gerais ou ele do interior de São Paulo, ele chegou em Minas Gerais, que é a construtora que eu falei para você. Não vou lembrar mesmo. Mas eles passaram por uma auditoria, né, e do Ministério do Trabalho, tá? O Ministério do Trabalho deu algumas, ele até me mandou, né, alguns ajustamentos que eles precisavam fazer, e um deles era o PGR, né? Uhum. Inclusive, eu tinha passado os detalhes do PGR para eles e eles não fizeram. E aí depois Sim. eles me chamaram, né? Mas era só um item só, né? Tinha questões Uhum. relacionadas à carteira de trabalho, que precisava ser ajustada. Uhum. Normalmente, o que que acontece? A priori, o Ministério do Trabalho, se não houver risco grave e iminente, ele vai fazer um termo de ajustamento de conduta, né? Você não vai ser multado inicialmente. Então, ele vai te dar um tempo e ele vai te dar um e-mail que você precisa mandar as documentações e os ajustes, assim como o PGR também. Quando a gente vai lá na NR28, que fala de fiscalização, a nova NR28, né, nós vamos fazer ali uma. Também fala do quanto que você pode ser multado, e se eu não me engano, de cabeça eu não vou lembrar, pode chegar até R$ 6.300 por não ter o PGR. Né? Isso vai depender da quantidade de funcionários, isso vai depender do risco que está lá e ainda está em UFIR. Então, lá na NR28, você vai pegar o anexo 2, né, vai pegar as informações do anexo 2 e vai cruzar com a quantidade de funcionários que você tem e no anexo 2 vai mostrar para você lá onde que está escrito que se a empresa não tiver o PGR, ela pode ser multada e quanto que ela pode ser multada. Entendi. Vai depender do Legal. quê? Quantidade, principalmente de quantidade de funcionários. Principalmente de quantidade de funcionários, tá? Então, não existe, não posso falar para você, olha, o valor é este, porque isso vai depender da quantidade de funcionários que a empresa tem. Mas, a princípio, a empresa não vai ser multada. A princípio, o que o auditor vai fazer, ele vai te dar um tempo para que você possa ajustar isso. Tá? Mas, sim, existe essa possibilidade. Se não houver o ajuste, de você ser multado, sim. Tá? Assim como qualquer outra questão das normas regulamentadoras que está lá, né, no NR28, tá? Diferente, é importante o pessoal, só para, não é dentro do assunto, mas é diferente as multas da NR28 com as multas relacionadas à nossa legislação previdenciária, tá? Então é importante o pessoal não confundir
multas do E-Social, por exemplo, né? Na verdade o E-Social não multa, né? Mas a legislação previdenciária multa, com legislação trabalhista. A gente está falando de legislação trabalhista, nós estamos falando de PGR. Entendi. O Giovanni está falando aqui que ele curte a parte de terceirização, né? Que a gente, quando a gente fala que é o câncer a terceirização é o câncer, porque que acontece, Giovanni, né? Acho que o Ederson também vai concordar comigo, não sei. Cara, o problema é que quem contrata, cara, contrata pelo preço e não pela qualidade. E uma empresa terceira que ela não segue a legislação, ela nunca vai ser mais cara que uma empresa. Vou até mudar aqui a colocação. Uma empresa que segue a legislação, né? Que faz um programa correto, que faz as medições, ela nunca vai conseguir ter o preço daquela empresa que não faz nada, que pega um PPRA, edita e te manda. E aí, como ela dá o preço lá embaixo, quando você começa a cobrar que você reprova toda a documentação, o cara não tem como adequar o orçamento que ele deu. E o cara que contratou, ele também, aí fica aquela pressão no técnico, né, na gente, para poder aprovar. E aí você fica com aquela dor de cabeça, cara, gigantesca, cara. Né? E é cara que não tem treinamento, mas apresentou certificado que, assim, você sabe que é falso, mas você não pode afirmar que é, porque ele mandou o documento assinado. Mas só pelo campo, o cara, tem cara, por exemplo, o cara te apresenta um certificado de NR35, aí você vai liberar a atividade e ele não sabe colocar o cinto. Como é que você vai falar que o certificado é falso? Você não pode, né? Mas aí você começa a ter um monte de dor de cabeça no canteiro, porque aquela empresa que pegou a licitação, cara, é uma empresa que praticamente imprimiu todas as documentações e aí o BO fica pra gente, né? Então é só dor de cabeça com o terceiro. Né? Foi nesse sentido que eu falo que o câncer da segurança do trabalho e a terceirização é por causa dessa situação, né? O Ederson, o PGR, ele fala pra galera aí, ele tem validade, como que ele é renovado, qual que é essa parte de validação aí? Sim. O que acontece? Quando a gente vai também lá na NR 1.5, vai falar pra gente lá sobre validade. Vamos colocar como validade, né? Ou vigência, né? Como alguns gostam de falar. O que a norma fala? Quando acontece um acidente, quando tem uma mudança de procedimento, de processos, é importante que se revise o PGR. Então, todo acidente precisa revisar o PGR. Isso vai acontecer na prática? Não. Minha opinião, né? Estou sendo o mais sincero para você possível. Todo acidente, a norma fala que precisa revisar lá o processo do PGR. A norma fala assim, empresas que não têm sistemas de gestão de risco, né, sistemas de gestão, como por exemplo eu citei para vocês alguns, né, e talvez vocês já tenham trabalhado com alguns, por exemplo, posso citar, né, sem fazer tanta propaganda, mas IndexMed, RS Data, Senior, SAP, e por aí vai, né, que SOC. Se a empresa não tem esse sistema de gestão, ISO 45001, se ela não tem, a norma fala que o PGR precisa ser feito as avaliações, ou seja, automaticamente ser revisto, né, de 2 em 2 anos. Se a empresa tem um sistema de gestão, a norma fala lá no item 1.5 que a empresa precisa rever as avaliações do PGR de 3 em 3 anos. Né? Quando fala rever as avaliações, a gente está falando exatamente de vigência, né, de revisão do PGR. Minha opinião, que a norma fala, lembra, e eu estou trazendo também a minha opinião. Se você quer aprender a elaborar o PGR e você vai prestar serviços para consultoria, para empresas, elaborando esse PGR, eu indico que você, ao menos fale para o seu cliente que você vai rever este PGR de ano em ano. Tá? Legal. Legal. A minha opinião. Deu uma hora, ô Ederson. Você é doido, cara. Eu vou falar que você falou pra mim, você me chamou para fazer uma live. Você falou assim, ó, a live vai ser de 1 hora. Eu falei, cara, mas 1 hora? O que eu vou falar em 1 hora, velho? Você falou, não, cara, vai passar que você não vai nem ver. Eu falei para você, passa muito rápido.
O Instagram te derruba depois de uma hora, não? Porque eu fiz umas lives aí, quando deu uma hora, abriu uma regressiva aqui pra mim e derrubou minha live, velho. Não, eu acho que era só no começo, né? Agora eu acho que eles não estão mais fazendo isso, né? Não tô Principalmente quando fazendo você isso. começa a atingir mais pessoas, eu acho que é só até você ter 1.000 pessoas. Eu não lembro agora de cabeça, Não mas tem mil, não. Eu tô humilde, cara. Você que é dos ah, milhões aí. tá, Eu queria, derrubou um monte de perfil aí por causa de política. Aí o do Instagram saiu derrubando um monte de perfil. Eu cara, perdi não, eu queria te alguns da sigla de perguntar, uma cara, galera. eu queria te perguntar do GRO, mano, mas já deu. Cara, se abrir a contagem aqui, eu te aviso, mas você consegue falar rapidinho aí o que que é o GRO? Sim. O GRO é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Toda norma regulamentadora de número 1 vai falar do GRO. Mas quando eu falo de GRO, é tudo aquilo que a gente faz como profissional de segurança do trabalho. O que, que é novo? É a norma. Tá? Mas é outro programa. O GRO ele é um sistema. O Ah, tá. gerenciamento de riscos ocupacionais é tudo que a gente faz dentro da segurança do trabalho. Então, se você está falando de NR12, você está fazendo GRO. Se você está Uhum. falando de NR35, você está fazendo GRO, porque é um gerenciamento de riscos ocupacionais. Se você está entregando um EPI para o colaborador, você está fazendo GRO. Legal. A norma fala assim: para o GRO, para atender parte do GRO, você precisa fazer o PGR, que é o Entendi. documento. Então, o GRO é exatamente Tem. isso tudo que nós fazemos na área, né? Desde quando você entra lá e você faz não sei como é que funciona na empresa onde vocês trabalham, pessoal, mas suponhamos que você está numa obra e você começa ali na obra a fazer o DDS, certo? Você está fazendo GRO. Se você está ali, pessoal, acabou o DDS por cada um. Você vai lá para a sala de EPI, né, na obra, normalmente assim, e começa a entregar EPI para o pessoal. Você está fazendo GRO. Você anda para ver se o pessoal está trabalhando direitinho com EPI, não sei o quê, ver se está tudo certo, dá opinião, uma melhoria aqui, uma melhoria acolá, você está fazendo GRO. Você acompanhou, você fez a avaliação ambiental, está fazendo GRO. Isso é GRO. É o que nós fazemos no nosso dia a dia. E aí a norma fala, o GRO, ele pede um PGR. Tudo que está no PGR está no GRO? Não, porque o PGR ele é uma parte do gerenciamento de riscos ocupacionais. Pô, legal. Ederson, cara, queria te agradecer aí, cara, por você ter disponibilizado essa horinha no feriado para poder bater um papo com a gente. Não tem isso, pô. Como é que a galera te acha aí nas redes sociais aí? Que é difícil que ninguém te conhece, mas vamos lá. Se alguém tá aí na live e vai assistir depois, eu vou postar no YouTube agora. Quem não te conhece no YouTube, como é que faz para te achar lá? No YouTube, Instagram, e-mail, endereço, WhatsApp, passa o que você quiser aí. Então, agora eu estou voltando com tudo. Eu nem comentei com você, né, Fabiano? Eu fiz uma cirurgia aí, eu fiquei mal, cara. Fiquei mal, mal, mal. É Uma cirurgia, mesmo? eu fiquei afastado uns dias aí, meu. Fiquei afastado uns dias aí. Olha, Foi do dente, você vai. não foi? Aqui, eu tirei aqui, furou aqui do lado. Nossa, meu amigo, ninguém Achei merece, que era a viu? harmonização facial que você tinha feito aí, velho. Nada. Se foi, não adiantou, né? Se foi, não adiantou. Não ficou bom, né, velho? Não deu certo, não. Se foi, não deu certo. Se foi, volta lá, né? Volta no cara Volta lá, porque lá, mano. Vamos voltar lá para pegar esse cara aí que fez esse pede negócio dinheiro aí. pede dinheiro de volta. Ai, caralho. O Prevencionista, www.oprevencionista, vocês podem me achar lá. Lá tem os cursos, né? Logo, logo vai sair o outro curso. Na verdade, eu já liberei esse curso de forma como lançamento, agora eu vou liberar ele perpétuo, que é o curso TST Iniciante, que é exatamente para profissionais que querem, né, entender como é que funciona o mercado de trabalho no começo mesmo, e estão ali tentando entrar no mercado de trabalho. Eu dou algumas. O que você vai ver na segurança do trabalho? O curso de GRO e PGR você pode também encontrar no www.oprevencionista.com. No YouTube você vai me encontrar como O Prevencionista e também no Instagram como www.oprevencionista ou O Prevencionista no YouTube, O Prevencionista no Instagram, você vai me encontrar lá, tá? E aí você já vai... Deixa eu colocar aqui que a Ana Paula tá pedindo. Eu vou colocar na descrição do vídeo também, aqui no Instagram e lá no YouTube também.
E aí, que precisar também, a gente está à disposição, pessoal. A gente está. O objetivo é a gente crescer junto mesmo, tá? E sempre O que eu Ederson posso. coloca até. Você tá colocando até lives em inglês e tal. Eu vejo lá, cara. O Ederson é zica, velho. Eu tô no português intermediário, o Ederson já tá no inglês já, velho. Tá zica, moleque. Você sabe por que que eu resolvi aprender inglês? Eu vou Não, é contar bom, cara. rapidinho, rapidinho. 4 anos atrás, 2018. 4 anos atrás eu perdi uma, né, trabalhava também como empregado, mas eu perdi uma oportunidade muito boa. Eu falei para você que eu gosto de ganhar dinheiro, eu perdi uma oportunidade muito boa por causa do inglês, cara. Aí eu saí de lá e falei para minha esposa, eu falei, eu nunca mais vou perder a oportunidade por causa de inglês. E aí desde 2018, eu todo dia, tava fazendo agora, antes da gente começar, tava fazendo uma aulinha aqui. Cara, eu acho legal pra caramba. Até porque, Ederson, pô, cara, eu acho. Cara, todos os técnicos de segurança que eu conheço, os antigão, tá? Estão tentando sair da área. É triste, né, cara? É triste. Todos, tá? Não sei você, porque eu não te perguntei assim, mas todos que eu conheço, antigos, estão tentando sair da área. Eu não fui para essa parte de inglês e tal, porque eu também, né, estou estudando, diferente de você, fui para o mercado financeiro, né, bolsa de valores, até no YouTube não, no YouTube eu mantive só a segurança. Mas no Instagram eu estou dando dicas para a galera que quer começar a investir no mercado financeiro, bolsa, fundos imobiliários e tal. E, cara, aos poucos eu estou migrando para essa área, para também tentar aí, que alguns anos sair da segurança para ganhar dinheiro também. Só que assim, né, sem precisar trabalhar. Eu quero que o dinheiro trabalhe para mim agora, entendeu? Eu já estou com 43, já estou velho. Então, uma dica para quem está começando é exatamente isso. Por exemplo, se você é técnico de segurança do trabalho dentro de uma empresa, você vai ser um técnico de segurança do trabalho dentro de uma empresa durante muitos anos. Eu tenho um amigo que ele está com praticamente 20 e poucos anos na área de técnico de segurança. Você não vai ter muita diferença de empresa para empresa. E é exatamente isso que você precisa fazer. Você precisa entender que alguma coisa você precisa fazer para poder mudar isso. Então, para quem não entrou na área ainda, precisa entender. Você vai chegar a um ponto, é exatamente isso que o Fabiano falou, que você vai ficar saturado. Porque você vai fazer a mesma coisa sempre. Você pode sair de uma empresa e entrar em outra, vai ser a mesma coisa. Então, é importante ou você focar em treinamentos, ou em gestão do FAP, ou falar um inglês, porque isso vai te trazer um diferente tipo de empresa, ou você faz higiene ocupacional. Então, é importante que você entenda que se você estacionar, isso vai te trazer uma tristeza. Isso é fato, entendeu? Você não pode ficar focado só em ser um técnico de segurança porque você vai entrar na empresa, você vai entregar EPI, você vai fazer. Se você não mudar isso, né? Pode ter certeza que é exatamente isso que vai acontecer com você, entendeu? A maioria dos técnicos de segurança que eu conheço que querem sair é exatamente por isso, entendeu? Que, ó, você era bombeiro, aí você entrou para técnico para poder ganhar mais. É o que todo mundo faz, né? Porque normalmente o emprego aí o cara ganha 2.000, 2 e pouco, aí ele vê, pô, tem vaga de técnico para tudo quanto é lado ganhando 4, 4,5, 5. Aí o cara, nossa, estourei. Só que aí você fica aí 5, 10, 15 anos nisso. E aí chega uma hora que você fala assim, cara, não dá mais para subir, né? Exato. Então, e você cansa, porque assim, cara, que nem você falou, Ederson, cara, treinamento para mim, cara, é o que eu mais gosto de fazer porque você muda a vida das pessoas. Exato. Isso é uma coisa que a gente consegue fazer. Você pegar um ajudante, ensinar o cara a operar uma empilhadeira, o cara ganhar uma profissão, o cara ser promovido, dobrar o salário, você muda a vida do cara. Ou você dá um treinamento que vai, por exemplo, de brigada, primeiros socorros, que depois o cara, já aconteceu com você também que eu sei, do cara chegar, pô, Ederson, pô, Fabiano, aquele treinamento que você me deu, salvei a vida do meu vizinho, salvei a vida da minha esposa, do meu filho, cara, graças ao que você me ensinou. Cara, isso é sensacional. O treinamento, eu acho que eu não pararia de fazer, nunca, porque é gratificante, né? Só que, cara, você chega um ponto que você cansa do conflito, entendeu? Cara, técnico de segurança, cara, é conflito com funcionário o tempo todo. Construção civil, então, cara.
Cara, é diretoria, você tá parando o serviço do cara que tá te pagando, porque a empresa vê você como um entrave ali. Ela não vê você com aquela, que é o salvador, tá salvando vidas. Não Isso é existe verdade. isso, cara. Isso é verdade. Entendeu? Então você cansa, cara. Você cansa do conflito. E aí eu vejo você falando inglês e tal, e pô, achei legal pra caramba, porque vai te abrir um outro norte, né? Aí você investiu forte na parte de curso e tal. E, pô, se isso daí deslancha, cara, você já não vai precisar mais ficar no campo, né? Você já vai partir para outra área, né? E eu estou focado nessa parte de mercado financeiro, investimento, tentar também é isso, é o dinheiro trabalhar para mim e eu não precisar mais depender do meu trabalho. Então eu acho que, cara, todo profissional de segurança do trabalho, isso é uma dica que eu dou para vocês, pessoal. Comece, a hora que você se firmar, que você estiver estabilizado na profissão, cara, comece a procurar uma alternativa, um plano B, para te dar uma renda extra junto com o que você está fazendo, né, Ederson? Ou depois você Exatamente. migrar, entendeu? Exatamente. Porque vai passar 10, 15 anos, você não vai aguentar mais. Não vai aguentar mais. Isso é fato. Você não vai aguentar mais. E é o que eu sempre falo pro pessoal. E também, uma outra forma que eu sempre falo pro pessoal é prestação de serviço, cara. Porque assim, você trabalha, mais uma vez, né? Para quem está começando, parece estranho a gente falar isso. Mas é importante que se você começar agora, comece com um olhar ali de que mais para frente você vai enjoar disso. Isso é fato. Isso é fato. Se você ficar só nessa parte, você vai enjoar. Ou você vai para essa consultoria, ou, né? E uma das coisas que eu percebo que vale bastante a pena é exatamente isso que eu faço. Por exemplo, eu presto serviço para uma consultoria, para uma empresa. Então, nessa empresa, eu vou uma vez por semana lá e os outros dias online. E é muito bom. Então, assim, ficar preso, né, dentro de uma empresa, eu vejo que tem muitos profissionais que ficam presos dentro de uma empresa e acabam enjoando dessa área. Porque é muito É, embate, gente. É muito embate. Você fica muito embate com colaborador, diretoria, entendeu? Segurança do trabalho é muito embate. são raras, assim, as exceções, cara, são raras. Muito, você precisa estar numa puta empresa, entendeu? É, E é difícil entrar numa puta empresa, entendeu? De exato. cada 100 vagas, é uma dessa daí. A gente falou do Mercado Livre, né? Eu não sou funcionário do Mercado Livre, mas, pô, o Mercado Livre, meu, o cara tá numa das melhores empresas para se trabalhar do Brasil. O cara tem academia da Biorritmo lá dentro para funcionário que não paga nada, a puta academia top dentro da empresa. O cara tem uma porrada de benefício. Chega no final do ano, o cara pega 2, 3 salários de PL, mais 13º. Cara, você vai enjoar de uma empresa dessa? Você não vai. Agora, quem que consegue uma oportunidade dessa? É difícil você estar numa empresa que você vai chegar no final do ano, vai pegar 3, 4 salários, né? Que você tem um puta benefício, que, porra, é difícil. Às vezes pode ser que um técnico tá olhando a gente aí, que tá numa situação dessa, fala, pô, mas eu ganho bem pra cacete. Mas é a realidade, eu acho que de o quê, Ederson? Uns 5% dos técnicos. Isso. Vai cair na construção civil para você ver o BO que é, né? Exato. Isso é a verdade, isso é a realidade. Né? Mas é importante o pessoal saber, né? Nem tudo é mar de rosas, entendeu? Isso, Nem tudo é com mar de rosas. certeza. Mas, Ederson, obrigado, irmão. não, que isso, pô. Obrigado a galera que acompanhou. Cara, se vocês puderem compartilhar depois a live, eu vou salvar ela Valeu, aqui pessoal. e eu vou jogar ela pro YouTube também. E se você assistiu a gente no YouTube, né? Perdeu a oportunidade de estar ao vivo aqui, mandar sua pergunta, participar. Não consegui ler todo mundo, pessoal que acompanhou aqui, porque o tempo é curto. Eu queria fazer bastante pergunta pro Ederson e eu não queria perder muito tempo, porque o Instagram tá derrubando as lives aí de vez em quando. Mas, Ederson, obrigado, galera. Valeu. Obrigado, gente. Fui precisando, Ederson. Tamo junto aí, mano. Beleza. Amanhã tamo lá, né? Firme e forte. Amanhã tamo lá. Um abração, galera. Valeu, valeu, gente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.